Em 27 de março de 1992, o corpo de uma freira chamada Abaya foi encontrado dentro de um poço no jardim do convento onde ela morava, em Kerala, na Índia. A princípio, a polícia determinou que a causa de sua morte teria sido um suicídio. Porém, anos mais tarde, a verdade veio à tona e chocou a comunidade católica da Índia. Sejam bem-vindos ao canal Mundo Cruel e se você gosta de vídeos como esse, se inscreva e deixe seu like para ajudar o nosso trabalho. E vamos para a história de hoje. Hoje vou contar para vocês o chocante caso da irmã Abaya, cujo nome de nascimento é Bina Thomas. Ela nasceu em 1971 em Kerala, no sul da Índia, e era considerada por todos que a conheciam desde criança como uma pessoa muito bondosa, inteligente e espirituosa. Sempre gostava de ajudar os outros, fazer caridades. Na sua adolescência, ela decidiu fazer parte da Igreja Católica e se tornou membro da congregação São José. Aos 19 anos, ela decidiu que se tornaria freira e, a partir daí, mudou seu nome para Abaya. E era conhecida por sua dedicação nos estudos das Escrituras e na sua vontade de fazer sempre o melhor trabalho para a igreja. Nessa época, ela já fazia parte do convento católico São Pio, na Índia. E em um dia que parecia ser como todos os outros nesse convento, as irmãs acordaram e quando chegaram na cozinha do convento avistaram uma cena muito estranha. A cozinha estava desorganizada, a geladeira aberta, água derramada no chão, uma sapatilha embaixo da geladeira e um pouco mais à frente, na saída da cozinha, um véu jogado ao chão. Imediatamente, as freiras do convento começaram a ver se as internas estavam bem, pois aquela cena estranha as deixaram assustadas. Logo descobriram que a irmã Abaya não estava presente entre as freiras e começaram a procurar por ela. Passaram um dia em busca dela e na madrugada daquele mesmo dia, infelizmente, encontraram seu corpo sem vida dentro de um poço que ficava na área externa do convento. A autópsia revelou que Abaya tinha ferimentos no quadril, nos ombros e escoriações na cabeça. Porém, mesmo com esses detalhes, a causa da morte foi identificada como afogamento. E um mês após o ocorrido, a polícia determinou que a irmã Abaya havia tirado a sua própria vida. Porém, as amigas de Abaya, que eram suas companheiras no convento, que também eram internas ali junto com ela, e até mesmo a sua família, não acreditavam nessa hipótese, uma vez que a Abaya era muito religiosa e o suicídio seria considerado um pecado para ela, então eles não acreditavam que ela teria sido capaz de fazer isso. Devido a tantos questionamentos, as pessoas não acreditavam naqueles resultados das investigações feitas pela polícia. Um ativista dos direitos humanos, chamado Jomon Puntempurakal, formou um conselho para investigar o caso e forçou as autoridades a reabrir o caso e investigarem como sendo um homicídio, mas sem sucesso, pois mesmo após a reabertura do caso, a polícia mais uma vez deu ali como se fosse realmente um suicídio. Então, as irmãs do convento, amigas de Abaya, fizeram cartas dizendo que ela nunca faria aquilo e acusando as autoridades de negligenciar o caso. Elas enviaram essas cartas ao primeiro-ministro da Índia. Dessa forma, conseguiram transferir o caso para uma outra equipe de investigações, que alegaram que realmente ela não conseguiria fazer aquilo sozinha. As lesões em seu corpo mostravam isso. Porém, mesmo se tratando de um assassinato, não havia provas suficientes que indicassem algum suspeito. Por isso, essa outra equipe de investigação pediu para que o caso fosse fechado novamente e dado como sem solução. O tribunal negou esse pedido e as investigações continuaram. Foi quando, em 2007, um homem chamado Adaka Raju fez um depoimento que mudaria totalmente essa história. Adaka Raju era um homem conhecido por praticar furtos na região, e esse homem contou que naquela madrugada onde Abaya desapareceu, ele havia pulado o muro do convento, pois pretendia furtar algumas coisas, e ele disse ter visto 2 sacerdotes passarem em direção à cozinha e logo depois viu Abaya indo para a mesma direção.
Então toda a verdade veio à tona. No dia do ocorrido, Abaia levantou mais cedo do que o costume, pois queria estudar para algumas provas que teria nos dias seguintes. Ela então foi à cozinha para pegar água e se assustou com uma cena perturbadora. 2 padres estavam tendo relações íntimas com uma freira. A noviça então se assustou com aquela cena inesperada, deixando a garrafa de água cair de suas mãos e com o barulho chamou a atenção para ela. Ao ver que estavam sendo observados por Abaia, os 2 padres e a freira entraram em desespero com medo de serem denunciados por ela e entrarem ali em um grande escândalo na igreja e também perderem os seus cargos na igreja. Um dos padres então rapidamente a segurou, tapando a sua boca, com medo dela gritar, dela chamar atenção para mais pessoas chegarem ali até a cozinha, e a freira nesse momento pegou um machado e a acertou Abaia 3 vezes na cabeça. Ela caiu inconsciente, então eles decidiram juntos que o melhor a fazer seria jogá-la dentro do poço. Fizeram isso e saíram correndo daquela cena sem perceber que a Daka Raju os observava da janela. Os padres envolvidos no escândalo foram Thomas Couture e José Puturucaio, e a freira era a irmã Sef, ambos com papéis importantes e reconhecidos pelo clérigo. Após muitas reviravoltas nas investigações, o julgamento final ocorreu somente em 23 de dezembro de 2020, 28 anos depois do crime. Eles foram acusados e condenados à prisão perpétua pelo assassinato da irmã Abaia. Mas infelizmente, quando a justiça foi feita, os pais de Abaia, que tanto lutaram por essa justiça, já haviam falecido. E por mais que parecia que a justiça finalmente tivesse sido feita, o caso foi reaberto em julho de 2022, após um pedido dos advogados dos acusados, e a justiça determinou que após o pagamento de uma fiança, eles pudessem ser soltos. E até o momento, eles continuam em liberdade. Muito triste pensar que a verdade e a justiça não prevaleceram nesse caso e a impunidade falou mais alto. Comente aqui o que vocês acharam desse caso e não esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Até a próxima história!